Transformação nas empresas. Hoje eu estou aqui com a Thaís Schauf, né, da Mobile Marketing Association. Thaís, que é a diretora de Business Development na MMA. E antes da gente de fato falar um pouquinho sobre esse tema que está tão em voga, que é a transformação, e uns chamam de transformação digital, de modo geral, quem é a Thaís? Bom, eu sou publicitária de formação, trabalhei 16 anos no mercado de agência e comecei a sofrer de uma sede aí de entender o que estava vindo. Acabei me envolvendo com digital e mobile, já tem alguns anos, já há 5 anos eu estou fazendo parte do time da MMA para a América Latina. E agora, mobile é minha vida, né? Muito bem, muito bem. Dentro desse contexto, né, acho que em 5 anos muita coisa muda, né, 5 anos. E quando se fala de transformação, e cada vez que o período de transição é cada vez mais curto, o que você acha, o que você pensa que aconteceu desses 5 anos para cá, desde o momento que você começou a tratar dessa transformação e com o papel do mobile, por exemplo, na sociedade de modo geral, em relação a hoje? Desde o ponto de vista comportamental até o como as empresas adotam isso como estratégia, na tua visão. Olha, muita coisa já se passou nesses últimos 5 anos, né? Hoje em dia as mudanças acontecem muito rápido. E na MMA a gente monitora muitos assuntos e um deles é o comportamento do consumidor, principalmente relacionado à questão da utilização dos smartphones, né? Como eles se relacionam tanto com as marcas através do mobile, mas também no que eles fazem e tudo mais. Então, tem muita coisa interessante, eu acho que vale pontuar alguns itens. Uma das coisas é a questão do mobile commerce, né? Hoje em dia a gente já tem mais da metade aí dos brasileiros fazendo compra, efetivando compra através do mobile. Na verdade, o mobile sempre exerceu um papel dentro desse processo de compra, mas hoje em dia é efetivamente comprando. Então, isso já é uma coisa que 5 anos atrás não funcionava muito bem. A gente tinha várias barreiras ainda de receio, de medo e tudo mais. Uma outra coisa muito interessante é a questão dos apps utilizados. Então as pessoas elas utilizam ano a ano, vai aumentando o número de apps que as pessoas vão utilizando para o seu dia a dia, principalmente apps que estão focados na parte com relação à praticidade. Então que vão facilitar a realização das atividades desse consumidor. E uma outra coisa muito legal também, que é inclusive parte do core do que a gente faz, né, muito importante aí para a gente tratar com os anunciantes e com o mercado de publicidade, é a questão do relacionamento do consumidor já com a publicidade no device móvel. Né? Então, hoje a gente já sabe que as pessoas elas não são reativas à publicidade, porém a gente tem que entender aí algumas melhores práticas, alguns pontos de atenção para que a gente deixe um residual positivo e consiga engajar esse consumidor através do mobile, que no final de contas é o objetivo final, né? Perfeito. Você acredita que de alguma maneira, né, falando de mobile, que a informação que a gente recebe hoje, ela em tese está esfacelada, ela não está, pelo fato de você estar ali num dispositivo, você está em outro, como é que se junta, cria-se uma jornada? Como é que, na tua visão, a partir desse entendimento que é o entendimento do consumidor hoje, que é a base de estudo de vocês, como é que vocês conseguem não só interpretar, ter esse entendimento, mas transferir esse conhecimento ou para os associados ou para o mercado de modo geral? Em prática, como isso acontece? Bom, hoje em dia a gente já sabe que todos os momentos são móveis, né? A gente fala que todo momento é mobile, porque o consumidor está conectado ali o tempo todo. Então, desde de manhã, quando você acorda, você desliga ali o seu alarme ali no seu celular, aí você levanta, olha a previsão do tempo ali para ver que roupa você vai colocar, aí você vai lá, toma seu banho, se arruma, dá aquela entradinha na rede social, aí você vai sair de casa, você coloca já o seu destino ali no Waze e tal. Então, dos momentos onde você tem a presença de outras telas, eventualmente você tem aí
uma distribuição um pouco diferente, mas todos os momentos hoje já são móveis. Então, é muito importante entender dentro de cada vertical de negócio qual que é o perfil do teu consumidor para poder traçar uma estratégia bem assertiva de dentro de toda essa jornada, em que pontos você vai entrar em contato com ele, você vai falar com ele, você vai tentar atingi-lo de alguma forma, porque no final do dia o importante é que você entenda o contexto. Perfeito. E que a mensagem que você entregue seja relevante para aquele momento. Perfeito. Então, no fundo, o consumidor é o mesmo, independente da tela que ela tá, né? Antigamente a gente tinha essa mentalidade de falar, a minha campanha de mídia offline, a minha campanha digital. Não, porque o consumidor daqui é esse, o consumidor não é. O consumidor é um só. Então, é muito importante a gente entender em que momento dessa jornada a gente vai falar com ele, existem as oportunidades e que tipo de mensagem a gente vai entregar de maneira que ela seja relevante, porque esse no final é o segredo. Perfeito. Então, na MMA a gente tem o foco de educar o mercado a respeito disso, a respeito de como as marcas podem passar por essa transformação de negócios e incorporando as inovações que o mobile, como enabler desse movimento, proporciona. E aí lá a gente faz isso especificamente através de eventos, de workshops, de conteúdos que a gente desenvolve, pesquisas. Mas no fundo, é tudo sobre entender um pouco sobre contexto, relevância, né? A mensagem correta, no momento correto. Perfeito. Para gerar aquele engajamento, aquele resultado. Legal. E aquele residual positivo. Bacana. Você acha que de alguma maneira, conversando com muitas empresas no mercado, eles tendem, principalmente as mais tradicionais, tendem muito a olhar para dentro de casa, do ponto de vista do que é o teu produto, que é o teu suposto mercado, e pouco se faz de olhar de fato quem é o consumidor. Pra gente que está no meio, parece mais óbvio, né, que a gente está o tempo todo falando isso, mas na realidade a gente acaba entrando numa bolha, achando que está todo mundo falando sobre a mesma coisa. Na verdade não é isso, né? Quando a gente vai conversar com o mercado e ver na realidade, o que você consegue ter de leitura do ponto de vista de primeiros passos para uma adoção, porque eu acho que se a gente fala de mobile, a gente está falando basicamente porque as pessoas são móveis na realidade, né? Não é necessariamente o dispositivo, né? O dispositivo está com ela, então ela se mobiliza e ela se movimenta o tempo todo, e isso são as respostas que nós, como mercadólogos, publicitários, precisamos dar. Mas uma empresa que não tem esse perfil, né? Porque eu imagino que vocês lidam com empresas tradicionais também, né? Ou fazendo frente a uma busca de informação, ou às vezes vocês preparam um conteúdo para eles neste formato para que eles possam entender. Você acha que a discussão começa em que momento dessa empresa, com essas empresas? Começa no momento mais conceitual, para poder dizer, olha, mudou o comportamento, é por isso que você tem que dar respostas. Como é que você enxerga... você, Thaís, nas conversas que você tem com as empresas mais tradicionais e a própria MMA nesse sentido? Edu, eu acho que o mais importante é começar de algum lugar. Perfeito. Então, realmente, hoje em dia, a gente tem empresas, e aí eu vou te falar do ponto de vista de MMA. A gente tem empresas que são nossas associadas, que estão em diferentes níveis de maturidade. Então, a gente tem empresas que já dedicam um super fair share ao mobile, que tem um olhar diferente. A gente tem empresas que ainda estão começando a entender o que dá para fazer. Mas o importante é começar de algum lugar. Então, claro, foram muitos anos de um mindset muito focado para dentro da empresa, né? Hoje em dia, o consumidor tem voz, né? Outro dia, tudo é muito facilmente amplificado. Então, quando a empresa se conscientiza de que as coisas mudaram, o mundo mudou e que ela precisa dar um passo em direção a essa transformação, eu acho que aí já é o ponto de partida. Então, como a gente faz isso? A gente tem uma conversa, a gente entende em que momento essas empresas estão, e aí a gente acaba traçando a quatro mãos um plano de como que a gente pode ajudar as empresas a atravessar essa jornada, né? Perfeito. Inteligência artificial, IoT, Big Data, ou seja, muitas empresas tentando alocar investimento em tudo quanto é lado, né? Elas não conseguem dizer hoje
o que eu tenho que fazer primeiro, o que eu não tenho que fazer. O que você pensa sobre isso, como essas tecnologias todas como otimizadoras de processo, como integradoras? Qual é a tua visão? Tem muita fumaça, muita gente falando sobre tudo isso sem entender de fato aonde vai dar ou o que precisa ser feito de fato. Qual a sua opinião sobre essas novas tecnologias e como elas conversam com a tua atuação, por exemplo? Bom, aí a grande questão é como é que a gente olha para essas tendências, para essas tecnologias e entende na prática como efetivamente elas podem ser aplicadas a cada tipo de negócio. Perfeito. Né? Porque essas tecnologias estão aí, elas já existem, não tem mais o que discutir. Perfeito. Agora, como elas vão ser aplicadas à vida dos consumidores ou ao relacionamento desses consumidores com as marcas específicas é um outro ponto. Né? Então aí é necessária uma análise caso a caso, mas é para lá que a gente está caminhando. Hoje a gente já tem aplicações reais desse tipo de tecnologia, Perfeito. De inteligência artificial, de AR, de VR, dos issues, dos tópicos relacionados ao IoT, né, que é a internet das coisas. Então, eu costumo brincar que essa grande sopa de letrinhas, né, que Perfeito. A gente fala, são inovações que vieram para transformar, né? Porque no fundo a inovação é uma resposta diferente para um problema que já existe. Mas a transformação passa por uma mudança de mindset. Então todas essas Perfeito. Tecnologias, elas vêm para proporcionar as soluções para que essas transformações aconteçam. Talvez deixar mais homogêneo, né, coisa, no sentido de que existe uma tendência muito grande de a colocar a tecnologia como sendo o fim, né, para as coisas. E a gente sabe que isso é um erro, né? E eu acho que isso vem acontecendo nos últimos 10 anos. A iniciativa do senso de urgência precisa ser tecnológica, precisa me transformar, precisa morrer, então fica todo mundo querendo ser tecnológico. No fim das contas, o que vocês estão fazendo é uma digitalização, não uma transformação a partir do mindset, igual você está falando. E qual que seria a melhor forma, na tua visão, de fato ser disruptivo? Né? Acho que é um termo que também está muito em voga, está sexy falar sobre disrupção, mas na prática, o que significa? Todo mundo quer ser disruptivo, mas para um tradicional que culturalmente ainda não tem os vetores necessários para essa transformação, muitas vezes depende de uma atitude top-down e às vezes até bottom-up no sentido de ter um dissidente construtivo. Como é que você enxerga a melhor maneira de ser disruptivo? Eu acredito que muito além de ser disruptivo por si só, exatamente como você colocou muito bem agora, é entender quais são os problemas que a gente tem que responder. Perfeito. Né? Porque uma vez que você entende quais tecnologias ou qual é o tipo de transformação que você tem que gerar para solucionar um problema, você automaticamente vai estar gerando essa disrupção. Né? Então isso é muito interessante. É exatamente o fato de você pensar aquilo não pelo fim, mas como meio. Né? É o caminho um pouco inverso. Então, uma inovação, uma disrupção, digamos assim, ela pode acontecer de diversas formas. Eu não preciso necessariamente usar uma tecnologia de última geração. Eu posso usar uma plataforma já existente de uma maneira que eu ainda não experimentei, né? Ou então eu posso usar uma tecnologia nova para responder um problema mais simples, enfim. A grande discussão é exatamente essa. Como que eu vou usar isso para solucionar os meus pain points, né? Os meus problemas. E aí, automaticamente, essa disrupção vai estar acontecendo e essa transformação vai estar acontecendo de alguma forma. Legal. Ainda no contexto de disrupção, o que você entende que seriam as perguntas fundamentais que um líder deveria se fazer para dar resposta a essas transformações? Você citou um pouco assim, questione-se qual é a jornada ideal, questione-se se eu estou pronto, questione-se quais são as dores que eu tenho, para daí começar a desenhar projetos. Essencialmente, na tua visão, não tem certo ou errado, ou seja, quais são as perguntas que esse líder deve se fazer, os questionamentos que ele deve fazer para si próprio, para poder ter o gatilho necessário para essas mudanças tão necessárias na tua visão? Olha, hoje em dia são tantas as perguntas, né? Que fica até difícil. Acho que mais pergunta do que resposta, né? Muito mais pergunta do que resposta. E daqui para frente vai ser assim numa crescente, né? As perguntas de hoje
não necessariamente vão ser as mesmas perguntas de amanhã, né? A gente viu aí nos últimos anos, tanta coisa aconteceu, tanta disrupção, né? Já que a gente está usando esse termo. Mesmo se a gente andar um pouquinho mais para trás, né, de 10 anos para cá, desde quando surgiu o iPhone fez 10 anos Sim. agora, né? Então, desde quando surgiu o iPhone, começaram a surgir os apps, que os anunciantes, as marcas viram a necessidade de estar participando nesse ambiente de alguma maneira para poder interagir. A gente fala na MMA que mobile é o mais próximo que você chega do seu consumidor, né? Porque hoje em dia você não empresta o seu celular para as pessoas, você leva o seu celular lá no banheiro, você está ali do seu lado quando está dormindo. Então as perguntas são muitas, mas acho que é muito importante que as empresas entendam quem é o seu público e o que ele quer. Perfeito. Porque uma vez que essas respostas estejam mais ou menos claras, né? Porque, de novo, elas vão mudando. Até porque o que você quer agora, pode ser que daqui 3 horas no final do dia você não queira mais, né? Então, hoje em dia é assim, é muito, muito complicado. Mas se essas perguntas estiverem mais ou menos claras para as empresas, facilita bastante se colocar dentro dessa jornada que a gente conversou e dentro do tipo de mensagem que a gente precisa se apropriar e entregar para o nosso público. Então, mas são muitas as perguntas. Acho que talvez entender como isso ajude a se colocar no meio dessa jornada. Legal. E na tua visão, qual seria o futuro, né? A gente não tem bola de cristal, óbvio, mas qual o chute, especificamente para dispositivos móveis ou da tecnologia, ou a maneira como o consumidor está, que está transformando o tempo todo, na tua visão, quais são os próximos passos, assim, em termos de evolução e respostas que as empresas vão ter que dar? Porque se a gente está falando que, no hoje, já tem empresa que não conseguiu responder ainda nessa velocidade, então daqui 1, 2 anos, 3 anos, como que eu posso correr, né, para conseguir ganhar tempo se eu não tomei nenhuma atitude? E aí, o que você enxerga para os próximos, talvez, 5 anos, assim? Olha, realmente ainda falta muito, né? A gente tem empresa hoje que não tem nem site móvel, né? Você entra, é aquele site pequenininho, você não consegue... Então, tem muita coisa que é necessário se pensar, né? Entender um pouco qual é o device que o consumidor está usando para entender que tipo de experiência ele vai ter naquele device. Então, você pensar desde a parte de UX até a parte de mídia, de como você de privacidade, é muito importante. Então, assim, na minha opinião, o futuro ele está muito relacionado às questões de privacidade. Perfeito. Que é um tema super importante, porque a gente sabe que o consumidor é uma troca, na verdade, né? O consumidor está te dando as informações dele, mas ele quer receber alguma coisa de volta. E o que ele quer receber de volta tem que ser uma coisa relevante para ele. Então, isso é algo que ainda vai ser muito discutido, já está sendo uma pauta já. Agora, com relação à aplicação de fato, a inteligência artificial, ela já está sendo implementada em campanhas, ela já está sendo implementada até no desenvolvimento de produtos, o que é muito legal. Então, acredito que aí nos próximos anos isso já vai estar bem mais desenvolvido, bem mais amplificado. A gente também, falando aqui um pouquinho mais com uma lente em Brasil, a gente já deve ter ali daqui 5 anos, eu espero, a questão do 5G, que vai possibilitar uma série de outras atividades e recursos também no ambiente móvel. A gente depende muito, temos uma barreira ainda de infra, né, para essa evolução acontecer também. Exatamente. Né? Então, a gente ainda depende muito dessa rede para acessar, das conexões. Isso muito tem a ver com as melhores práticas, porque aqui no Brasil a gente tem uma grande base de pessoas que ainda tem plano pré-pago, então tem uma questão sobre a utilização de dados que às vezes restringe, né? Ou o peso de um vídeo ou de uma peça, então isso também vai facilitar muito. Ou seja, tem ainda muita coisa bacana para acontecer e com certeza até lá já vão ter surgido outras que a gente ainda não teve contato. Muita coisa.
E dentro desse contexto, esse tema de segurança, que acho que é um ponto importante dos dados, isso tem a ver, quando eu observo historicamente, todos os destraves, as transformações, elas aconteciam baseado ou num evento social e acabavam comigo num movimento social, né? Desde a Revolução Industrial, a primeira, a segunda, etc. Tem a ver com o comportamento das pessoas. Quando a gente olha para esse cenário de segurança, acho que agora o consumidor, depois que passou a ser empoderado, depois que passou a decidir as coisas, começou a ter acesso, e aí as empresas passaram a ter acesso às informações, você acha que hoje a palavra de troca seria transparência? Por isso que a segurança é a resposta que o mercado tem que dar para nós, consumidores? Você acha que a principal engrenagem é porque é necessário transparência para uma relação positiva entre consumidor e empresas? Sim, transparência sem dúvida é a palavra de ordem. Acho que tem que ficar claro para todos os lados que é uma troca. A gente já sabe que o consumidor não se importa de entregar uma informação para receber algo que para ele seja importante, seja relevante. Isso pode passar desde dados patrocinados, isso pode passar por descontos, Perfeito. Isso pode passar por pontos em algum tipo de programa de fidelidade, ou isso pode passar por alguma coisa que ele curte, né? Então, fiz uma apresentação recentemente e ainda brinquei e falei, a gente já não toma mais todas as nossas decisões hoje em dia, né? Porque quando a gente liga ao Spotify e ouve o seu playlist lá, as dicas, as sugestões para você, a gente tá ouvindo músicas que não fomos nós que escolhemos Exato. Mais, né? Quando a gente entra no carro e coloca o endereço de onde a gente vai no Waze, a gente não escolheu que caminho a gente vai fazer, né? Então, isso tudo são benefícios, né? São entregas que estão baseadas em informações que a gente deu do nosso comportamento, dos nossos gostos. Então, a gente gosta disso. Perfeito. Eu adoro minhas descobertas da semana. Eu sempre fico sabendo de gente que eu não conhecia, cômodo, que né? começa também, a escutar, né? Não é? Então, tem que ficar claro que é uma troca, mas tem que ser transparente. Ou seja, você vai me dar essa informação e eu vou te dar isso aqui em troca. Então, sem dúvida. Aí dentro desse contexto o consumidor dar a permissão, né, para assim, eu quero receber informação, eu quero, digamos assim, ter as recomendações no Spotify para mim, para ficar tranquilo sobre, né, não tomar as próprias decisões, como você disse. Você acha que isso já é ou vai ser comum para o consumidor? A gente está falando de você e está falando de mim, sobre estarmos confortáveis com isso, né, de sermos sugeridos ali no Spotify, Netflix, etc. Mas você acredita que, de um modo geral, o consumidor já está com essa interpretação, com essa leitura sobre estar confortável com estar sendo, não bombardeado, mas recomendado, ainda que de forma transparente? Sim, a gente tem dados da nossa pesquisa ano a ano que mostram que desde que o consumidor tenha liberdade para tomar suas decisões, né, para saber se ele quer ou não ver aquilo, se ele quer ou não pular aquilo ou bloquear aquilo, desde que ele tenha a liberdade para tomar a sua decisão a respeito daquele tema, sim. Então, de novo, mantendo a transparência e mantendo e tomando bastante cuidado com as questões éticas de privacidade e segurança, sim, porque a gente tem que lembrar, a gente conversou no início, né, do nosso papo, que o consumidor ele busca a praticidade, né, ele busca facilitar a sua vida, né, no ambiente móvel. Então, tudo que traz isso para ele é muito bem visto. Desde que seja relevante, né? Sempre pensando na questão de contexto e relevância, né? Porque os contextos mudam ao longo da jornada. Durante um dia só, o contexto muda várias vezes. Então, realmente não adianta eu entregar uma mensagem num momento da jornada dele que vai passar batido. Você vai estar estressando a relação com o seu consumidor, você vai estar desperdiçando dinheiro. Então, por isso todo esse cuidado, né? É uma grande história a ser contada, né? E precisa ser bem amarrada para funcionar. Legal. E para a gente ir pro final da entrevista, você acha que os investimentos em mobile hoje, eles já estão adequados vamos falar de realidade brasileira e realidade americana, por exemplo, né? Que é o grande berço do marketing e vendas. Como é que você está entendendo a atenção das empresas investindo em mobile? Bom, o mercado americano está num outro patamar de maturidade, mas o Brasil é um país que sempre se espelhou muito, então a gente
mais ou menos segue no mesmo caminho. Legal. A gente tem algum tempo de delay, realmente. Mas nos últimos anos já vem melhorando bastante, o investimento já vem crescendo. Hoje a gente já sabe que grande parte do investimento de digital já está no mobile, então quase todo o investimento de digital hoje já é feito em mobile, Perfeito. que já foi uma mudança, mas ainda não é o ideal. Essa é uma das nossas, é um dos nossos maiores desafios na MMA. A gente inclusive tem uma pesquisa que na verdade não é uma pesquisa, é um estudo que ele é feito em cima de campanhas reais que identifica qual seria o investimento correto em mobile e qual o diferencial de resultado que seria entregue se o investimento fosse feito da maneira correta. E aí, dependendo da campanha, ele chega aí a 30%. Muito bom. Dependendo também, claro, da vertical e do público, mas a gente tem números assim, muito expressivos que praticamente, às vezes dobram o resultado de uma campanha, então... Muito bem. Mas já vem melhorando bastante. Legal, é uma boa notícia pelo menos, né? E a gente, para finalizar, né, o nosso bate-papo, a gente sempre termina com nós, aqui na Dive, a gente sempre termina com uma pergunta que é o que é essencial para você. Dentro desse contexto todo que a gente está conversando, o que é essencial para você, Thaís? Olha, para mim é essencial que os profissionais hoje continuem buscando cada vez mais se educar, saber o que está acontecendo, para entender se as perguntas de hoje vão ser as mesmas de amanhã, mas se as de amanhã já não vão ser as mesmas de depois de amanhã, ou quais são as tecnologias que estão à disposição para que essas transformações sejam feitas da melhor maneira possível, ou como que... beber de várias fontes, né? Então, para mim, o essencial... a gente está num mundo em constante mudança, numa velocidade absurda, é muito difícil acompanhar esse passo. Então, para mim, o essencial é essa sede, manter essa sede e ter medo de ficar na zona de conforto, porque é só o medo de ficar na zona de conforto que vai fazer com que essa roda gire e que essa transição, essa jornada seja menos dolorosa. Porque ela é inevitável. Total. E acho que esse foi o tema que a gente falou muito sobre a sair da zona de conforto, né? A gente fala muito isso da zona de conforto. E não é tão fácil, né, quanto parece. Mas é um tema muito legal. Então, assim, eu gostaria de agradecer, né, a tua participação. Foi um papo muito bacana, muito legal. E fica o convite para a gente poder conversar mais sobre esse tema, né? Conversar um pouquinho para a audiência, a galera que está ouvindo a gente, falando com a gente. Foi muito bacana ter a Thaís aqui. Muito obrigado, Thaís. Obrigada a você. Recebê-la aqui, viu? Obrigada a você pelo convite. Obrigado.